para a galera que não resistir ao prazer de fazer uma faculdade exata, essa parte é uma parte que te ajuda bastante, cara. Se tu aprender bem essa parte de capacitor, dependendo da faculdade que tu for fazer, tu não vai encarar exercícios tão bonitos nem na faculdade. Eu fiquei bem magoado quando eu voltei para fazer física lá no Federal. Eu lembro que na parte que caía capacitores, as questões do cara eram mais fáceis que as questões que eu mesmo colocava na minha prova no ensino médio, cara. E o cara fica magoado, né? Porque se tu vai fazer física no Universidade Federal, porque tu quer encrenca, tu quer te incomodar, tu quer sofrer, né? Tu não quer que as coisas sejam fáceis. E aí tu vê que às vezes no próprio curso superior o pessoal acaba tirando um pouco o pé e facilita um pouco demais aí a brincadeira, né? Vamos que vamos! Comentei com vocês o que eu li essa semana? Não, né? Semana passada, aliás. Fui voltar para Florianópolis depois que eu dei aula para vocês aqui e o tempo fechou, tu viu, né? Puta, aquilo me arrebenta, né, cara? Eu fico pensando, vê se morre, primeiro eu penso em morrer. Penso em ficar 9 horas dentro do ônibus, né, cara? Isso é muito triste. E geralmente eu tenho um livro no celular, eu estava terminando de ler o Sun Tzu, né, o Arte da Guerra, aquele livro milenar, né, famosíssimo. E aí eu percebi que meu celular não ia ter bateria para me acompanhar até Florianópolis. Olhei na prateleira do aeroporto lá uns livrinhos para vender e vi O Príncipe de Maquiavel. Há anos eu queria ler esse livro. Cara, que bicho foda. Tem que ler esse livro. Quem não leu ainda tem que ler. O Príncipe de Maquiavel. Vou rever o meu conceito de maquiavélico. Né? Geralmente eu usava a palavra maquiavélico como algo cruel, né? Algo mal, mas depois de ler O Príncipe me recuso a usar esta palavra com esta conotação. O Príncipe, Maquiavel, 1500 e pouco, não dá para acreditar na genialidade do cara. Diz que é o nascimento da política moderna, né? Aquele livro lá, vale a pena tu ler. Vamos que vamos. Para o circuito seguinte, determine a carga e a tensão em cada capacitor. Era assim a questãozinha, ó. Um capacitor de 40 microfarad conectado a 2 capacitores em paralelo, um de 60 microfarad e um de 30. Esse circuito estava alimentado por uma fonte de tensão de 10 volts. Ele quer que a gente determine a carga e a tensão em cada capacitor. Vamos ver. Poxa, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqueles 2 caras que estão em paralelo e somá-los. E aí o meu circuito já vai começar a ficar mais simples, ó. 60 com 30, 90. Só que para eu continuar deixando o circuito mais simples, agora eu vou ter que somar, né, o de 40 e o de 90. Eu poderia pensar em colocar vários de 9 de 360 mais 4 de 360, que daria 13 de 360, 360 dividido por 13 e fazer a conta. Mas, com medo de cometer abusos aqui, eu vou simplesmente usar a fórmula da associação em série. O capacitor equivalente vai ser formado por um de 40 e um de 90. O micro eu acrescento depois. O mínimo vai ser 360. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Invertendo ambos os lados, eu descubro que a capacitância equivalente não vai ser exata, né? Que é lamentável. Vou deixar assim mesmo. 360 trezeavos de microfarad. Portanto, aquele circuito ficou desse jeito, ó. Eu prometo que eu não fiz de propósito.
esquerda, né? Mas deixa assim mesmo, ficou horrível, não tem problema. Se eu sei a carga armazenada nesse sujeito e sei a capacitância dele, eu posso descobrir a tensão aplicada a ele. Então eu vou aplicar a definição de capacitância no capacitor 1. A capacitância é 40 micro. A carga armazenada é 3.613 avos de microcoulomb. Vamos determinar a tensão. Está dividindo, passou multiplicando, está multiplicando, passou dividindo. Poderia cortar o micro e cortar o zerinho se eu quisesse, né? Poderia já até simplificar, divide por 4 dá 1, divide por 4 dá 90. Então a tensão elétrica é 90,13 avos de volts. Se dos 10 volts que eu tenho, 90,13 avos está atuando nesse sujeito, então o resto tem que estar atuando nesse cara, né? Quanto que restou? Deixa eu ver. Eu tinha 10 volts e já gastei 90,13 avos. Vou multiplicar por 13 em cima e embaixo, fica 130,13 avos. Menos 90,13 avos. Acabo de descobrir que o U2, que é igual ao U3 por estarem em paralelo, é 40,13 avos de volts. Para o capacitor 1 eu já resolvi o problema. Calculei a carga armazenada e a tensão que atuava sobre ele. Para os capacitores 2 e 3 eu já calculei a tensão. Só falta descobrir então a carga armazenada. Só falta descobrir a carga armazenada no capacitor 2 e no capacitor 3. Para tal, eu usarei a definição de capacitância. Ora no capacitor 2, ora no capacitor 3. Eu já tenho as capacitâncias. A capacitância 2 é 60 micro. A carga armazenada eu quero descobrir e a tensão aplicada a ele é esse valor aqui, 40,13 avos. Está dividindo, passa multiplicando, a carga armazenada 40 vezes 60. 4 vezes 6, 24, mais 2 zeros, microcoulomb. Da mesma forma, a capacitância 3 é 30 micro. A carga 3 eu quero descobrir e a tensão é o 40,13 avos. Está dividindo, passa multiplicando, 40 vezes 30, micro. A única coisa que eu lamento é os números terem ficado tão feios, porque isso atrapalha bastante o aluno quando ele está aprendendo, né? Se ele já tiver escolado nessa parte, ele não vai se chatear de ver números feios. Mas se o cara está fazendo pela primeira vez, aparece um número feio desse, ele fica desconfortável. Tu imagina se tu estava fazendo na tua casa e resolveu dividir isso, né? Só de dividir isso, o cara já se arromba todo, né?
faço na volta já. Muito obrigado pela paciência e pela atenção até agora, meus queridos. Daqui a pouco a gente está junto.